Hello, guys! Hello! How are you doing? Sejam todos bem-vindos. Hi, Kelly! Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, melhor agora com você aqui. Seja muito bem-vinda. Eu acho que quem me acompanha nas lives já conhece a Kelly. Quem acompanha tá careca de ver já, né? Tá careca de saber já, né, teacher? Porque a Kelly está sempre por aqui, não é, Kelly? Sempre, desde abril, né? Desde abril, verdade. Então, ó, eu acho que tem um pessoal aí que já até conhece a Kelly, porque ela está sempre por aqui, sempre praticando, treinando, né? Hoje ela é do Team Teacher G 4.0, mas antes de ser do Team Teacher G, ela já estava aqui, né, Kelly? Eu era aluna de live, né? Aluna de live. Olha que a Kelly aprendeu muita coisa com live, não foi, Kelly? Muita, bastante. Eu aprendi com as lives, muito mais com as lives do que em 6 meses de qualquer curso que eu tinha feito que era tradicional. Exatamente. De lives, que foi a primeira maratona, eu aprendi muito mais do que em 6 meses. Ótimo, a Kelly sempre me conta isso. Titi, eu estou seguindo as lives, estou aprendendo mais do que 6 meses de curso que eu fiz. Que bacana. Ó, então sejam todos bem-vindos. Ó, o pessoal do time 4.0 está lá com a hashtag lá no YouTube comentando ali. Bacana. Ó, por que eu chamei a Kelly para a gente fazer uma live juntas hoje? Porque essa semana toda a gente está aí quase, né, fazendo um aquecimento agora. Essas lives que a Kelly comentou do aquecimento para maratona, agora a gente está fazendo para o intensivão, que vai começar dia 13. Dia 13 de outubro a gente vai ter um intensivão, que vai ser diferente de tudo que eu fiz também, sempre a gente vai mudando, tentando melhorar, que vai ser aulas ao vivo. Então a gente vai ter aula ao vivo todo dia, essas aulas vão ser fechadas, não vão estar passando aqui nem no Insta, nem no YouTube, nada disso. E aí o pessoal se inscreve, eu mando o link para acessar essa aula. E essa semana toda eu estou trazendo um convidado especial todo dia. Ontem estava comigo o teacher Paulinho. Quem não viu, eu estou editando essa aula, essa live, depois eu vou disponibilizar. E hoje eu trouxe a Kelly, porque a gente vai fazer uma aula prática mesmo, né, Kelly? Sim. É uma aula prática. Vai colocar em prática para destravar o inglês mesmo, né? Porque só assim Exatamente. Exatamente. Depois a Kelly vai contar um pouquinho dessa história que ela fala, que ela me contou algumas vezes, que foi destravando, que ela já foi pondo em prática e já foi sentindo que foi destravando o inglês dela, né? Sim. Então, a gente vai fazer uma aula prática mesmo aqui hoje. Então, o pessoal que está me acompanhando, quem está lá no YouTube, vocês vão ver, eu vou compartilhar em alguns momentos a minha tela com você. Mas tudo que estiver acontecendo lá vai estar acontecendo aqui no Insta também, tá? Então, eu vou falar os exemplos, a Kelly vai falar. Na verdade, a Kelly vai estar representando vocês aqui hoje, tá? Então, conforme ela for fazendo a atividade que eu vou propor para você fazer hoje nessa aula prática, você pode ir fazendo junto com a Kelly. Então, o que eu pedi para a Kelly fazer, você pode ir fazendo junto. Eu até mandei nos grupos hoje, falei, ó, o pessoal que vai acompanhar a live, se quiser vir para a live com papel, caneta para anotar algumas informações, água, porque você vai abrir a boca e falar mesmo. Tite, mas eu nunca falei. Tá tudo tranquilo, muita calma, porque você vai perceber que vai ficar bem tranquilo para você poder fazer toda essa atividade prática, tá? Então, para quem não me conhece e está chegando aqui, caindo de paraquedas, eu sou a Teacher G. A Kelly Cristina faz parte do Team Teacher G, minha aluna da turma 4.0, recém-chegada no time, mas já me acompanha há muito tempo, né? Então, eu já considero ela do time faz tempo. Só oficializou agora, né, Kelly? Agora A gente só oficializou a união, né? Mas Exatamente. faz tempo já, né? Exatamente. Ó, então eu vou começar compartilhando a minha tela lá. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui hoje? Como eu falei que era uma aula prática, né? É importante que você entenda que o processo a fala, na verdade, ela é um processo. Então, a fala, todo mundo começa a pensar em inglês, querer aprender inglês, já pensa, eu quero falar inglês, pelo menos a maioria das pessoas. E aí a gente precisa entender que a fala é um processo, e esse processo precisa ser desenvolvido desde o início. Tite, mas eu não falo nada, não tem problema. Né? Eu já tentei algumas vezes, mas a fala não sai, também não tem problema. Porque como ela é um processo, a gente vai começar desenvolvendo ela desde o início, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje.
Então, independente se você já fala inglês, já treina falando ou nunca fez isso antes, esse treino pode ser adequado tanto para aquele que é um nível mais iniciante ou para aquele que talvez já tem mais experiência, e aí ele pode ir medindo o nível de conteúdo, de dificuldade desse treino que ele está fazendo. Então, é importante a gente entender que essa fala, como ela é um processo, ela precisa ser desenvolvida desde o início. E para a gente começar desenvolvendo essa fala, eu separei um conteúdo aqui que é bem famoso, que até falei para a Kelly que a gente ia treinar hoje aqui, né? Que ela falou, ai, Titi, mas ai, tô nervosa. Falei, muita calma nessa hora. Esse conteúdo a Kelly já tá, ó, né, deitando nele, já tá bem tranquilo para ela, que ela já tem praticado bastante. E se você também é um conteúdo novo para você, você também vai conseguir fazer com esse tipo de treino, tá? Eu separei aqui nessa aula prática, você já deve ter ouvido falar, se não, tá tudo bem também, o tão famoso, né, Kelly, do verbo to be, né? Sim, ele é bem como famoso, é famoso, né? Super famoso, né? Ele é o mais famosinho. Acho que do inglês ele é um dos mais famosinhos, né? Ele é a estrela do inglês, né? É estrela, é estrelinha, famosinho. Apesar dele ser famoso, Kelly, a gente percebe que as pessoas passam muito tempo tentando aprender o tal do verbo to be, parece que o negócio não sai, né? Sim. Então, a gente vai fazer exatamente isso hoje. A gente vai treinar um pouquinho com essa construção. O pessoal que está me vendo lá no YouTube, está vendo a minha tela lá, com 3 situações, presente, passado, futuro. Bom, primeira informação que eu vou passar para você, tanto aqui no Instagram ou no YouTube. Toda vez que eu falo eu sou ou eu estou no inglês, eu vou usar o verbo to be. Então, toda vez que eu falo eu sou ou eu estou, I'm. Tudo bem? O pessoal que está lá no YouTube está vendo a minha tela agora com as estruturas, tá? Lembrando que o link está lá na minha bio, aqui no Instagram. Então, quer migrar lá para o YouTube e ver a tela, corre para lá que a galera está migrando lá para o YouTube. Que está vendo a minha tela e fica melhor para você acompanhar. Então, toda vez que eu quero falar eu sou, eu estou, I'm. É isso no inglês. Esse é o verbo to be, o ser e estar. Quando eu quero falar eu era, eu estava, eu vou jogar lá no passado, né? Eu era, eu estava, I was. Eu sou, I'm. Eu já estou usando a forma contraída, tudo bem? Abreviada. Eu era, eu estava, I was. E se eu jogar lá no futuro, eu serei, eu estarei, I'll be. Ou I will be. I'll be. Tudo bem? Igual eu coloquei lá na tela para você, lá no YouTube. Então, eu sou, I, ou eu estou. Mesma coisa. Eu era, I was. E eu serei, ou eu estarei, I'll be. Essa é a sua primeira informação. Se você está acompanhando com papel, caneta, como eu sugeri hoje, pode anotar essa informação. Eu sou, I. Eu era, I was. Eu serei, I'll be. Você vai precisar dessa informação daqui a pouquinho, tá? Então, se você quiser anotar essa informação, pode anotar. Tá. O que nós vamos fazer agora? Com essa informação que eu te passei, se a gente tivesse que falar eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora. Tem algum vocabulário aqui nesse exemplo, Kelly, que você não conhece? Não, teacher, eu conheço todos. Ok. Se você que está me assistindo, nossa, mas como é que é agora? Como é que é aqui? Eu vou passar esses vocabulários de apoio para você, tá? Como que a gente vai fazer um treino para que a sua fala já comece a ser destravada, que a sua fala já comece a ser desenvolvida desde o início? Imagine que essa aqui é a sua primeira aula de inglês na vida. Você já pode treinar exatamente assim, do jeito que a gente vai fazer agora, que a Kelly vai fazer. Tá, então eu tenho ali, eu estou aqui agora. A gente já viu que eu estou, ou eu sou, I'm, tá? Aqui é here, se de repente você não conhece. E agora é now. Você vai juntar tudo isso agora. Kelly, se eu tivesse que falar, eu estou aqui agora, como é que a gente diz isso em inglês? I'm here now. Perfeito. O que a Kelly fez, você que está acompanhando a live, pode fazer junto com a Kelly. O que a Kelly fez? Abriu a boca e falou, não foi? Então, você que está assistindo vai fazer a mesma coisa. Mas eu nunca falei isso antes, não tem problema. Eu quero que você abra a boca e vá falando junto com a Kelly, tá? Se eu tivesse que falar, eu sou professor. Professor em inglês, esse é um vocabulário que a maioria das pessoas conhecem, né? Teacher, né? Se eu tivesse que falar isso em inglês, como é que ficaria, Kelly? I'm teacher. Tudo bem, guys? Pessoal que está acompanhando,
vai fazendo junto com a Kelly. Ah, Titi, mas eu não conheço tal palavra. O que eu faço? Você pode pegar só aquela palavra que você não conhece. Por isso que eu perguntei para a Kelly, ó, tem algum vocabulário aqui que você não conhece? Se ela me dissesse, sim, teacher, eu não sei como é aqui, eu ia fornecer esse vocabulário como eu fiz para vocês. Here. Ah, Titi, mas eu não tenho ninguém para fazer isso para mim. Você pode buscar no dicionário aquele vocabulário que você não conhece, pega a estrutura que você já aprendeu, que é o I'm, e você vai montando exemplos, sempre falando. Olha o próximo exemplo. Se eu tivesse que falar, eu sou feliz. Feliz é um vocabulário que as pessoas normalmente conhecem, mas se você não conhecer também tá tudo bem, que é o happy. Como que você diria isso? Fala pra gente, Kelly. I'm happy. Perfeito. Dá uma olhadinha lá se foi isso que você fez, guys. I'm here now, I'm a teacher, I'm happy. O que você fez? Deixa eu até parar um pouquinho o meu compartilhamento, só para eu ver como é que tá os comentários aqui no YouTube. Ah, o Elias passou no Instagram, veio aqui para o YouTube, né? Tô vendo uma galera que passou aqui no Insta e foi para o YouTube. Ó, sejam todos bem-vindos, tá? O pessoal do YouTube que está aqui, a Iracema do Team Teacher G, Roberta, Andréia, Diego, todo mundo que está aqui, sejam todos bem-vindos. Ó, o que a gente acabou de fazer? A gente fez um treino para desenvolver a fala, destravar a fala desde o início, porque a Kelly já foi praticando falando. Mesmo que esse seja o seu primeiro treino, você já pode treinar assim. Vamos imaginar, então, que hoje você aprendeu. Bom, então, toda vez que eu falo eu sou, eu estou, a gente vai ter mais exemplos aqui. Eu sou, eu estou, eu falo I'm, eu era, eu estava, I was, eu serei, eu estarei, I'll be. Tá, isso aí eu já entendi. Ok, teacher, o que eu faço agora? Você vai continuar praticando com outros exemplos. Você pode fazer outras sentenças e passando para o inglês, abrindo a boca e falando. Eu não pedi para vocês, escreva a frase no inglês agora, preencha a lacuna se é am, se é was ou will be, por exemplo. Não, eu pedi para você já abrir a boca e falar. Fiz um exemplo e você falou. Então, o pessoal que está me acompanhando aqui, ó, vai fazendo isso. Deixa eu ver se tem dúvidas do que a gente acabou de fazer. Isso, Darcy, isso mesmo. Então, I'm a teacher. Tem esse porque no inglês, toda vez que eu falo profissão, né? Eu preciso colocar esse ou an, tá? Mas a gente, na tradução, a gente nem traduz ele. A gente só fala, eu sou um professor. E não, eu sou um professor, né? A gente não usa muito isso no inglês. Muito bem. Então, o pessoal que está acompanhando, vai fazendo junto. Vou compartilhar de novo ali, então, a minha tela, para quem está lá no YouTube, está acompanhando a tela, e por aqui também eu vou estar sempre falando os exemplos para você. Tá, até aqui o que a gente fez? A gente fez só o presente. Eu sou, eu estou, I'm. Tudo bem? Vamos lá para o passado, agora então? A gente viu que toda vez que eu quero falar eu era ou eu estava, I was. Tudo bem? Vamos lá para o passado. Se eu tivesse que falar, eu estava aqui, ó, pode fazer junto com a Kelly lá. Kelly está representando vocês hoje. Como é que fica, Kelly? I was here yesterday. Exato. Ah, tinha ontem aí, que eu nem li o ontem aí, ó. O ontem, yesterday, tá? Então já vai passando para o inglês. Vamos lá para o próximo exemplo. Eu era professor. I was a teacher. Perfeito. Eu estava triste. Triste eu não lembro, teacher. Ótimo, não tem problema. Ó, se de repente vai acontecer isso com você, e se eu quisesse falar eu estava triste? Mas eu não sei como é triste, não vou falar. Não, pega esse vocabulário só. Triste, sad. I was sad. Perfeito. Vamos ver o que a gente fez ali então, ó. I was here yesterday. I was a teacher. I was sad. O que a gente fez? A gente já foi fazendo um treino que vai ajudar aí destravando a fala, porque a gente já está treinando falando. Ô, Kelly, conta um pouquinho, o que você sempre comenta comigo, Titi, aquelas 20 lives, o que você mudou de treino que você fazia antes e depois você passou a fazer? Teve alguma coisa que você percebeu que você treinava diferente? E aí, quando você começou a treinar, ajudou você nesse processo? Sim, é porque, na verdade, né, eu já tinha tido contato com o inglês, eu já tinha feito 6 meses de curso anterior, mas para mim eu não consegui desenvolver muito. É por isso que eu falo que eu acho assim que não existe, eu acho que o método errado, existe o método que você se adequa, entendeu? Porque o meu filho fez o mesmo curso que eu e ele conseguiu, eu não consegui, né? E aí
eu estava fazendo inglês de novo, mas aí, acho que uma semana depois que eu entrei num curso online, porque eu sempre tive preconceito com curso online. Esse negócio não vai dar certo, se não dá certo lá presencial, imagina que online vai dar certo, piorou que não vai. Isso não vai funcionar nunca para mim. Aí eu estava fazendo curso, e aí, né, um dia, sem querer, eu estava lá e achei uma live, né, da Teacher G, e assim, foi assim, amor à primeira vista. Desde a primeira live, né, porque eu consegui entender que o método dela realmente funcionava. Por quê? Porque você desenvolve a fala desde a primeira aula. Então, toda live, ela ia lá, dava live, ela falava e eu falava junto. Terminava a live, eu vou rever esse conteúdo. E eu ia treinando, e eu ia falando. Então, eu nunca deixei de falar. Desde a primeira live que eu acompanhei, eu sempre ia falando, né? E é perder esse medo de falar que foi destravando, porque realmente no começo você tem medo de falar. Mas se você não perdeu, porque errado todo mundo vai falar, porque errado o português, né, não se fala corretamente, imagina o inglês. Então você vai e aperfeiçoando, e foi isso que foi destravando, foi tirando o medo de falar inglês. É como aconteceu agora com a palavra sede, tá? Que é triste. Eu não sei qual é a palavra correta, você vai procurar a palavra e vai fazer, né? Isso aconteceu essa semana, né, com a aula do módulo que a gente está fazendo, que a gente tinha lá que escrever, né, sobre um breve resumo sobre nós. Eu escrevi todo o texto em português, mas na hora de traduzir, em nenhum momento eu escrevi em inglês. Eu deixei ele somente em português e fui lendo, né? E foi falando inglês. E fui falando inglês. E aí as palavras que porventura eu não sabia, eu fui falando e fui procurar a palavra para voltar depois falando a frase inteira. E é assim, porque não adianta, você só vai perder o medo de falar inglês quando você falar o inglês, quando você abrir a boca e falar. E o que você sentiu nesse treino, Kelly? Que você falou que daí você escreveu tudo de você, sobre você, né? Que é uma das aulas nossas lá no módulo. E aí depois você teve que falar aquilo em inglês. Como que foi a sensação? Nossa, foi uma coisa assim de emoção, é uma coisa de liberdade mesmo, de você olhar ali em português e você conseguir falar inglês sem traduzir. É que nem, né, quem é aluno do nosso time já sabe que a gente pratica muito isso. Você vai praticar falando, nesse momento você não escreve. Nas primeiras aulas, como tipo aquela coisa assim, mas eu acho que se eu escrever, eu vou melhor. Não, eu vou falar sem escrever. E realmente fica de maneira automática. Porque, claro, se você escreve, você vai ler, você fica. Mas na hora de você falar, você não vai ter o tempo de pensar como é que você vai escrever para falar. Exatamente. É automático, e vai ir no automático. E aí você está tão acostumado a treinar isso, a treinar desse método, que você nem lembra mais que existe. Tipo, é claro, ele aprender a escrever em inglês, mas fica tão automático você falar que você nem lembra que você tinha que ir lá e colocar em inglês. E com esse texto foi assim, entendeu? Tipo assim, eu fiquei assim, muito feliz quando eu vi que eu consegui falar o texto todo, né, em inglês, sem passar para o inglês, né? Sem ter que escrever e ficar lendo. Exatamente. Uhum. O que as pessoas não entendem, que daí quando a gente faz isso, não, eu preciso escrever em inglês porque eu aprendo melhor assim. Eu ouço muito esse discurso. A gente vai escrever muito, a gente vai treinar muito o writing, reading, tudo isso vai acontecer. Só que quando a fala é a nossa base, todas essas outras habilidades ficam muito mais fáceis, ficam muito mais intuitivas. Nossa, a hora que vocês começarem a escrever, passar as coisas escrevendo no inglês, vocês falam, nossa, meu Deus, eu não sabia que eu conseguia já escrever tudo isso. Porque a gente fez o processo inverso do que normalmente as pessoas costumam fazer. Primeiro, deixa eu escrever para ver se está certo, aí depois eu vou falar. Porque a fala, ela não acontece assim, é o contrário. A gente não fala primeiro, depois vai escrever. Então, o processo da fala é o contrário. Né? Então, quando a gente vai contra o processo, por isso que fica tão complicado, como você falou. Não tem método certo e errado, mas tem método que para você, de repente, não funciona, e para o outro funciona, né? Você chegou a pensar, Kelly, quando você viu o seu filho tendo resultado, e você não, fazendo o mesmo curso, que o problema era você? Muitas vezes pensei em chegar a chorar, porque, gente, eu acho que inglês não é para mim. Eu nunca vou aprender, porque não é possível. Ele fala assim, gente, por que eu não consigo? Sabe, parece assim que ele vai, sabe, quando se solta e flui, falei, gente, por que para mim não vai? Eu realmente cheguei a pensar muitas vezes que o inglês não era para mim, que eu nunca ia conseguir aprender inglês. E isso que você está falando de realmente, né, ter um método de seguir, para mim, essa questão de falar, né, o inglês sem escrever,
isso eu acho que isso foi um dos métodos que me ajudou a conseguir entender a legenda em inglês, que é o que eu comentei com você aquele dia. Porque eu sempre tive, né, Patrícia, que o meu grande sonho é poder sentar e assistir uma série sem legenda nenhuma. Por enquanto, eu ainda não consigo, mas eu vou chegar lá porque é um processo. Mas só de eu em frente à TV, colocar a legenda em inglês, entender o que está na legenda em inglês, sim, para mim, realmente, você saber o inglês, para mim, funciona como liberdade. É uma liberdade que você tem. Exatamente. Eu falo exatamente isso, Kelly. Eu falo que o inglês, porque às vezes a gente se limita muito, né? Eu preciso de inglês para o mercado de trabalho. A maioria das pessoas que me procuram vem com esse argumento, né, em relação ao mercado de trabalho, principalmente que são pessoas adultas, né? Eu trabalho com pessoas adultas, então a maioria pensa no inglês como mercado de trabalho. Inclusive, essa semana a gente vou ter uma live amanhã, falando sobre sair da zona de conforto, com uma pessoa muito bacana e especial, Vinícius, e na sexta também eu vou falar sobre inglês e projeto voluntário. Então, a hora que a gente sai dessa caixinha, né, de só mercado de trabalho, a gente começa a perceber o quanto de possibilidade que a gente tem em relação ao idioma, seja para lazer, seja para ajudar alguém no projeto voluntário através do idioma. Tem uma infinidade de coisas. Realmente é liberdade. Falar inglês, dominar o idioma é liberdade. Eu falo muito isso. Ok, então eu vou começar. Pode falar. Essa questão, né, de mercado de trabalho, realmente está falando que todo mundo foca nisso. Assim, eu tinha essa consciência que eu realmente precisava, porque eu precisava na empresa, mas, tipo assim, eu acho que tornou, acho que mais fácil para mim não focar nisso, não. Eu preciso focar numa outra coisa que vai, sei lá, me trazer diversão, que é poder viajar, poder conversar com as pessoas, entendeu? E, tipo assim, na verdade, usar no mercado de trabalho veio como um complemento, né? Porque, para mim, realmente, isso aí está fazendo uma grande diferença para mim agora, né? Que eu já falei com você isso. Então, assim, você tem que focar em alguma coisa que, tipo, por mais que eu preciso usar para o mercado de trabalho, mas fica maçante, fica uma coisa, ai, meu Deus, eu tenho. E aí aí fica frustrado. Eu acho que você tem que, tipo, achar abrir uma caixinha e achar, não, eu vou usar no mercado de trabalho, mas eu preciso achar alguma outra coisa aí que me dê prazer, né? Exatamente, porque nem sempre o trabalho vai estar associado ao prazer, né? Porque às vezes o trabalho vem todo com aquele peso, aquela carga, vem sempre com aquela condição. Se você não falar, você está fora. Eu trabalhei muito tempo ensinando inglês dentro de grandes empresas aqui na região onde eu moro. E era um ambiente extremamente complicado e pesado, porque o gestor chegava para o colaborador, que era meu aluno, e falava o seguinte: ou você fala inglês até tal data, dava data, ou você está fora de toda expectativa de plano de carreira dentro da empresa. Né? Exatamente. Imagina como que o colaborador ia para a aula, né? Porque passa, tipo assim, deixa de ser um ambiente de treinamento, de aprendizagem, para ser um ambiente de cobrança. E aí não flui mesmo. Deixa eu ver se a Kelly está me ouvindo, que acho que a transmissão lá no... Aí, acho que agora voltou. Está me ouvindo, Kelly? Sim, tô ouvindo normal. Beleza, agora voltou aqui para mim. Então, exatamente, quando a gente sai um pouquinho dessa caixinha, né, do mercado de trabalho, a gente começa a perceber o quanto que a gente pode agregar em relação ao inglês, né? O mercado de trabalho acaba sendo uma consequência, como a Kelly falou. E, o pessoal do time Teacher G, esse ano de 2020, infelizmente, por conta da pandemia e tudo mais, o programa que eu tinha de levar os alunos para Nova York, onde a gente experimenta lá várias situações reais usando o idioma, foi cancelado, óbvio, mas 2021 vai ser ano de todo mundo vacinado, 2022 é a próxima viagem para Nova York. Então, o time de TG já vai se programando aí, hein, 15 dias para a gente vivenciar experiências lá reais. Ou seja, olha quanta coisa que o inglês pode proporcionar. Ô, Kelly, a sua imagem aqui para mim no Insta ficou tá bem congelada aí. Não sei se para você está aparecendo assim também. Não, aqui para mim tá ok? Então tá bom. Então acho que o pessoal também tá vendo ok a Kelly lá, aqui pelo Insta, né? Talvez seja aqui para mim tá normal as duas, tanto a minha quanto a sua. Ótimo. Então perfeito. Aqui tá voltando aqui, então acho que é a minha conexão. Vou ler alguns comentários lá do YouTube antes de compartilhar a tela com mais exercícios que a Kelly vai fazer
E vocês vão fazer junto com a Kelly. Ó, o Elias está dizendo aí, ó, tá concordando. O Elias também é tipo a Kelly, tá sempre acompanhando as lives. Precisamos buscar a melhor forma, o melhor método, né, que funciona pra gente. E acho que essa é a grande sacada, exatamente. A Iracema, que é do time da Kelly, né, do time Teacher G 4.0, né, que ela falou também que ela pensava como você pensava, acho que o problema sou eu, e que agora não, né, que mudou o pensamento. Que bom, Iracema, fico muito feliz, tá? A Darcy, ó, Kelly, vi seu cronograma. Ah lá, Kelly. A Darcy, que também tá toda live aqui, falou que viu seu cronograma em um dos stories. Adorou, show de bola. Ó, antes da Kelly ser do Team Teacher G, eu já tinha feito live falando sobre esse cronograma. Inclusive, eu já fiz de novo, tô sempre falando, ó, como você faz assim, faz assado. E ela, por conta própria, assim, pegou as dicas, já tinha montado um cronograma, um GPS dela, não foi, Kelly? Foi. Porque eu ainda brinco, porque o pessoal que fez a segunda maratona teve um plus que o pessoal já ganhou o GPS, né? Exatamente. Eu fui lá, peguei as dicas e montei o meu próprio cronograma, o meu próprio GPS e eu vou realmente te dizer que o GPS realmente faz toda a diferença. Porque a gente fica esperando sobrar tempo, vendo o que vai fazer. Não vai fazer. Esse negócio de sobrar tempo, o tempo não sobra. Ou você se programa, ou o tempo nunca vai sobrar de tempo, né? Exatamente, exato. Principalmente agora, né? Todo mundo fazendo tudo em casa, enfim. Então, a Kelly já tinha feito um GPS que ela fez dela. Hoje ela segue o GPS do programa, que já está pronto, tudo cronometrado com tempo e tudo mais. Mas já é dica, é o que eu falo para o pessoal, já é dica que você já pode colocar em prática, que você já vai ter um micro resultado garantido. Ó, Roberta também comentando que está amando. 2 semanas que está participando. Eu lembro da Roberta, que a gente começou conversando no Insta. 2 semanas que está participando das lives, já percebeu que está destravando. Que maravilha, ficou muito feliz. Bom, então vamos lá em mais exemplos aqui que a Kelly vai fazer e você vai poder fazer junto com ela aqui, né? O que a gente está mostrando para você hoje? Uma aula prática de como você pode treinar. Alguém perguntou ali, deixa eu só voltar de novo. Eu fui ler a pergunta, já tinha compartilhado. Deixa eu ver quem perguntou. A Jaciara, né? Mas a aula é igual essa que a gente está fazendo agora ou a aula é gravada? As aulas do programa, Jaciara, são gravadas e a gente tem as aulas ao vivo. Mas o treino e a prática é exatamente como a gente está fazendo aqui, tá? Então, você tem toda a explicação, todo o material. O treino é exatamente como a Kelly está fazendo aqui mesmo, tanto na aula ao vivo quanto na aula gravada. Sempre focando na sua fala, tá bom? Ó, a gente viu já, então, o presente e a gente já viu o passado nessa mesma aula rápida aqui. Essa história de eu vou ver só o presente, depois só o passado, depois só o futuro, atrapalha a sua fala, tá? Não faça isso. Se o seu foco é falar, já pega presente, passado, futuro daquele conteúdo que você separou. Hoje eu quero aprender do did you will, eu quero aprender o do. Já pega o did you will, já pega o passado e o futuro. Então, você vai separar o seu conteúdo que você quer treinar no seu cronograma, já separe os tempos daquele conteúdo, se for uma estrutura, né, que você está buscando, que você está treinando, tá? Separar tudo também te atrapalha porque a fala não acontece desse jeito. A gente fala em todos os tempos, ao mesmo tempo. Então, quando eu separo, quando eu vou falar, não faz sentido. E aí eu fico, não, peraí, sabe? Não condiz com a fala, porque a fala a gente fala tudo misturado ao mesmo tempo. A gente não... Vamos falar só no presente? Agora vamos falar do passado? Agora vamos falar do futuro? Isso não acontece. Então, vai treinar? Você vai treinar assim também. Por isso que é tudo junto e misturado, né, Kelly? Exatamente, porque não dá para conversar só no presente, só no passado, só no futuro. Você tem que ir treinando os 3 tempos verbais ao mesmo tempo. Exatamente. Então, no treino, você vai fazer a mesma coisa. Como a gente já viu, que toda vez que você quer falar no presente, eu sou, eu estou, I'm, eu era, eu estava, I was. Quando você vai para o futuro, quem está lá vendo a minha tela pelo YouTube, eu vou falar I'll be. Eu já estou falando da forma abreviada, tá? O pessoal que não está vendo aqui o slide pelo Insta, I will be, eu falo I'll be, que é o jeito que é mais falado. Mas eu falei a vida inteira I will be. Tá errado? Claro que não. Não tem nada de errado em falar I will be. Mas na fala
o que mais a gente vai ouvir é I'll be. Por que que é importante você já treinar do jeito que é falado na vida real? Porque você fica lá, I will be, I will be. Só que quando alguém for falar com você, essa pessoa, um nativo, vamos imaginar uma situação real, essa pessoa não vai falar I will be com você. Vai falar o be na velocidade máxima elevada, né? Com mais um monte de coisa grudada. Então já vai treinando I'll be. Para quando você ouvir, você já tem registro desse som e para você já começa a soar. Vai soar mais natural, tudo bem? Então, futuro, I'll be. Tudo bem? Bom, vamos lá então para o futuro? Ó, a frase é a seguinte, vai fazendo junto com a Kelly. Você vai abrir a boca e falar num tom que você ouve a sua voz, tá bom? Ai, Titi, onde eu tô não posso falar muito alto. Dá uma sussurrada aí, mas é importante você ouvir a sua voz. Ó, eu estarei aqui amanhã. Amanhã, tomorrow, se de repente você não conhece. Aqui, a gente usou lá no outro exemplo, que é here. Vamos juntar tudo? Então, como é que ficaria no inglês? Eu estarei aqui amanhã? I'll be here tomorrow. Perfeito. Vai falando junto com a Kelly. Eu serei, eu estarei, I'll be. Se eu tivesse que falar no futuro, eu serei professor. I'll be a teacher. Muito bem. Eu serei feliz. I'll be happy. I'll be happy. Dá uma olhadinha lá o que vocês acabaram de fazer. Vê se foi isso que você fez. Se você anotou alguma coisa na aula de hoje, nessa live, o que é importante você ter anotado? Fala, Titi, mas você falou que não é para anotar, agora é para anotar? Anota isso aqui, ó. Esse eu sou, eu estou. I'm. Eu era, eu estava. I was. Eu serei, eu estarei. I'll be. Essa anotação você pode anotar, que você pode estar usando depois para fazer vários outros exemplos. E continuar treinando do jeito que a gente está treinando aqui, você pode continuar treinando, tá? Você vai mudando os exemplos. Ó, eu vou te dar mais um exemplo aqui que você pode fazer depois. Lembra que eu falei que a gente já faz tudo junto e misturado, porque a fala é assim? Então não adianta você enganar você mesmo e querer separar tudo, porque na vida real isso não vai acontecer. Você pode usar também esse grupo de estrutura que a gente acabou de ver, I'm, I was, I'll be, para quando você quer falar aquele indo, ando. Sabe quando você fala, eu estou trabalhando, eu estou dançando, eu estou correndo, eu estou comendo. Você já pode aproveitar, porque você vai usar o mesmo grupo que a gente treinou aqui. E já treina isso aqui junto também. Ó, no inglês, quando a gente quer falar esse indo, ando, trabalhando, estudando, correndo, dançando, é a coisa mais fácil do mundo. Você vai colocar o ing. Quem está vendo a minha tela lá no YouTube, tem aqui, ó, o ing no final do verbo. Por exemplo, trabalhar é work. Trabalhar, work. Se for trabalhando, working. Você coloca esse ing no final. E aí você vai fazendo com todos os verbos. Dançar, dance. Dançando, dancing. E aí vai embora. Só ir mudando o verbo, o final vai ficar igual. Considerando isso, ó, eu estou, a gente já viu o que é I'm. Para eu falar eu estou trabalhando agora, como é que ficaria? I'm working now. Perfeito. I'm working now, tá? Se você quiser trocar o trabalhando por estudando, correndo, né, Kelly? Correndo é o verbo preferido da Kelly. É, eu gosto bastante. Ó, e se eu tivesse que já juntar tudo isso e fazer no passado? Beleza, a gente já viu que eu era, eu estava, I was, a gente vai continuar fazendo esse treino. Eu estava trabalhando ontem, como é que ficaria? I was working yesterday. Perfeito, tá? Ontem, yesterday. Trabalhando, a gente já viu que é só colocar o ing lá no final, super tranquilo. E se a gente tivesse que ir para o futuro? É uma máquina do tempo. Eu estarei ou eu serei, a gente já viu que é I'll be. Eu estarei viajando amanhã. I'll be traveling tomorrow. Perfeito. Dá uma conferida lá, pessoal que está vendo lá no YouTube as frases. Então, eu estou trabalhando agora. I'm working now. Eu estava trabalhando ontem. I was working yesterday. E eu estarei. I'll be. Ah, a 3 eu li trabalhando, mas eu coloquei aqui viajando. Eu fui no embalo do trabalhar, tá? Mas você pode usar o verbo que você quiser, guys. No slide tá, eu estarei viajando. I'll be traveling. Estudando, studying, correndo, running. E o verbo você pode ir variando, porque você vai perceber que não vai mudar, né? Vai só colocar o ing. Você já tem ali o I'm ou I was, se for passado.
I'll be, se for futuro, né? Então fica mais tranquilo se você já ir treinando assim. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no YouTube, alguma dúvida. Ó, o pessoal tá dando parabéns. Parabéns, Teacher G e Kelly. Obrigada, pessoal. O Elias comentou, Elias está sempre por aqui, ó. O Elias, a Darcy, e tem uma galera aqui do YouTube que é do time da Kelly, do time das lives. Eu falava para a Kelly, você já é aluna, Kelly, né? Antes dela ser do time Teacher G. O Elias comentou, né? Como simplifica o assunto, né? Quando a gente pega para explicar dessa forma. Porque, de fato, é simples, né? É só uma questão de ir direto no como, né? Eu sempre falo isso para o pessoal. Como fazer e não o porquê. Como eu falo e não o porquê que eu falo assim. Né? Porque quando a gente entra na questão do porquê, a gente vai lá naquela questão gramatical, de onde surgiu, papapá, que na fala não ajuda você em nada. Em nada. Mas eu sou um estudioso e eu quero saber. Pode, vai saber o porquê, não tem problema nenhum. Mas primeiro, passe pelo processo do como. Depois você vai lá e vê o porquê. Porque, na verdade, na prática, a gente não vai mudar nada. Como o português, né, Kelly? A gente fala um monte de coisa e não sabe por que a gente fala assim, né? Exatamente. Eu sempre achei que inglês é tão difícil. Eu descobri que o inglês não é difícil. O difícil é você encontrar um método que você consiga realmente assimilar e entender. Você descobriu o método, aí é só questão de tempo e você priorizar, porque é como a gente falou, né, você colocar, né, a consistência no treino. Exatamente. Então, me pergunta, quanto tempo você estuda hoje? Em média de 30 a 45 minutos por dia. Mas só eu falei, nossa, mas aí a pessoa vai lá na aula de inglês, o curso fica 2 horas, então, fica 2 horas num dia só. Se você colocar tudo que eu estudo durante a semana, dá mais que os 2 dias. Só que quando com certeza. quando você estuda com essa pausa, você assimila melhor. Porque o que eu faço, né? Essa semana não que eu estou de férias do trabalho, mas geralmente eu estudo de média de 15 minutos, 20 minutos na hora do almoço, que é o tempo que me sobra. Aí à noite, como eu sigo o GPS à noite, eu faço as aulas à noite, então dá essa média, dá de 30 a 45 minutos por dia. Uhum. Ótimo, Kelly. Ó, a Luzivalda comentando, em breve eu chegarei nesse nível. A Luzivalda é seguidora também, já há tempo acompanhando todas as lives. Aí na quinta a gente tem uma aula prática com a Luzivalda, porque de repente alguém fala, mas a Kelly é porque é aluna, já está acostumada. Não, a Luzivalda não é do time, e eu convidei o Elias, né, Elias? Aí teve um contratempo, a gente não conseguiu, então eu quero sempre, de vez em quando, a gente, né, chamar vocês, pessoal que só acompanha as lives, só não, né, porque já é muita coisa e tá bem bacana e eu gosto bastante. Né? Porque para mostrar que realmente qualquer pessoa consegue fazer treinando dessa forma. Pega o conteúdo e já treina na fala. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no YouTube. Que ótimo. O Leandro também, que é do time da Kelly, falando, né, que ficou adoentado, né? Passou por um momento aí que ele precisou dar uma desacelerada nas atividades, na prática do estudo. E aí ele viu que depois que ele se recuperou, ele falou, nossa, não perdi o que eu tinha desenvolvido, né? Achou que depois que ia voltar ia ter esquecido, e de forma alguma, porque o treino é contínuo. Muito bem. Kelly, algo que você queira acrescentar? Não, você fez só um comentário que você falou que a Luzivalda vai participar, lembrando que eu também participei antes de ser aluna. Né? Verdade, Kelly! E fazia pouco tempo, acho que fazia o quê? Fazia acho que umas 10 lives que eu tinha assistido, né? Eu estava assistindo e também participei. Então, assim, realmente, você vai falar inglês, de qualquer maneira você vai falar, independente se você é aluno ou se você não é aluno. Só depende de você. Se você quiser, você vai longe. Ô, Kelly, eu lembro até o conteúdo, não foi to e for? Exatamente, que nunca mais eu esqueci. Como é que usa o to e for? Foi uma live que a gente fez, que eu perguntei para a Kelly, tem algo específico que você sente que, né? Depois, Luzivalda, a gente combina também, tá? Que eu ainda não elaborei a nossa aula de quinta, nossa aula prática, que vai ser com a Luzivalda. Aí depois a gente vai combinar. Tem alguma coisa que você tem dúvida, que você fica, nossa, nunca entendi isso, a gente pode fazer algo nesse tipo. E com a Kelly também, a gente fez o 3 e 4 também, já na prática, né? Já praticando, falando. Então, foi bem legal. Verdade, eu esqueci de comentar. É a nossa segunda live juntas, segunda live, é isso mesmo, segunda live.
de vários que vão aparecer ainda, né? Então é bacana para vocês verem, né? Eu acho legal quando alguém treina junto comigo, já trouxe outros alunos também, porque daí o pessoal vai treinando junto, né? Porque daí se identifica mais com o meu convidado do que comigo, né? Porque a pessoa tem aquela ideia, mas o teacher consegue porque é o teacher. Não, ó, tem uma pessoa aqui, como você também, aluno ou seguidor, então consegue exatamente, também. né? Eu acho que perde aquela coisa do preconceito, que era o que eu tinha com curso online, porque eu realmente tinha um preconceito. Imagina que curso online funciona, se não funciona para mim, nem para pensar, imagina que o online vai dar certo. Realmente você quebra esse paradigma. Exatamente, Kelly, exatamente. E a gente está vivendo num momento, ainda que foi antes, né, Kelly, de pandemia, né? Foi antes, né, de quando você começou a me acompanhar. Foi o quê? Não. Estava começando? Foi durante a pandemia, foi no finalzinho de março, comecinho de abril, que quando eu comecei a trabalhar em homework, foi bem no comecinho de abril. Verdade, foi bem no comecinho. Eu lembro que até você chegou a comentar, olha, tem coisa que é tão ruim que acontece, mas por outro lado, né, se não fosse a pandemia... Exatamente. Porque aí tava sobrando tempo, né? Vamos utilizar esse tempo que está sobrando aí, né? Porque até essa questão mesmo, porque durante a pandemia eu tinha um tempo maior, tipo assim, enquanto estava trabalhando em homework, eu tinha um tempo maior para poder, né, tipo, me dedicar. E aí eu voltei agora em agosto, se eu não tivesse adquirido a disciplina, né, de usar o GPS, de usar um cronograma, provavelmente na volta eu ia se perder, porque aí você, tipo, você tá acostumado com uma rotina. Passa para outra rotina. Uhum. Tá para a rotina anterior, né? Tipo, então, se realmente não fosse a programação, eu acho que eu teria patinado e teria aí, tipo, largado um pouco de lado. Mas não, pelo contrário, a gente continua aí com o mesmo foco. Por isso Exatamente. a disciplina é muito importante. O GPS ele vem exatamente para isso, né? Você não tem que ficar, mas o que eu vou fazer hoje? Não. É só olhar lá, o que eu tenho para fazer hoje? Ir lá e fazer, né? Você não tem nem que procurar o que você vai fazer, já está lá, só olha o que você tem que fazer, vai lá e faz, pronto, né? Já está tudo lá prontinho, o tempo, tudo. Muito bom. É exatamente aquilo que você fala, né? Que são lá, né, os 15 minutos. Realmente é o tempo que você assiste a aula, né, que nós temos as aulas lá online que acho que dá no máximo 12 minutos algumas, né? Tem umas que 10, e você vai pôr em prática aquilo que você aprendeu. Então, dá os 15 minutos, exatamente. É os 15 minutos diários que você vai fazendo que você realmente fala inglês. Exatamente isso. Ó, Kelly, eu fico muito feliz por você ter topado. Deu certo, sim, né? De você estar disponível, né? Tá de férias essa semana aí, deu tudo certinho com as datas. Então, eu fico muito feliz de você ter participado, né? De novo, dessa live, né? Muito feliz ainda de você estar no time Teacher G. Claro que, nossa, né? A gente já conectou muito antes do time Teacher G, mas eu fico mais feliz ainda de ter você mais perto para poder ver você avançando ainda mais, né? Porque o potencial, eu falo sempre, eu sei que você tem potencial. A pessoa sempre acha que não. Eu tenho certeza que você tem. E aí você vê a pessoa deslanchando. É muito gratificante mesmo. Eu fico muito feliz quando vocês vêm me contando. Eu vou viajar, eu consegui falar com uma pessoa, eu consegui entender, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gente, que legal! Exatamente. Você sabe que o primeiro dia que eu sentei, que eu consegui assistir, né, a série lá eu realmente chorei, tipo, assim, parece coisa boba, sabe? Que tonteira. Eu realmente chorei, porque realmente foi uma emoção muito grande. Foi realmente, assim, é uma coisa que mexe muito mesmo. Eu fico muito feliz. Eu sei o quanto isso significa para vocês, porque eu tenho percebido e acompanhado a trajetória da maioria, que acaba não sendo uma trajetória de sucesso em relação ao inglês, né? Mais de fracasso do que de sucesso. E aí isso vai desmotivando, enfim, vai trazendo muita frustração. E aí, quando a gente consegue um resultado, nossa, tem que comemorar mesmo. Foi o que eu falei na live de ontem, né? Falei, comemorar cada micro resultado, cada conquista. Nem que seja uma palavra. Eu aprendi uma palavra hoje. Você tem que comemorar que você aprendeu mais uma palavra, né? Exatamente. Isso é importante. Ó, deixa eu ver a Iracema comentando ali. A diferença de explicar o conteúdo mudou meu entendimento, minha visão do inglês. A Iracema também é do time Teacher G, é do time da Kelly 4.0.
fez a diferença no meu aprendizado e não acho mais impossível falar inglês. Que bom, Iracema, fico feliz. Porque às vezes a informação chega tão complicada para a gente, né? Gente, eu costumo dizer, eu falo muito isso para a Letícia, para minha filha mais velha, que alguns perfis que eu acompanho não são muitos, né? Porque eu gosto de acompanhar aqueles que eu me identifico, né? De ensino mesmo da língua e tudo mais. Canais no YouTube não são poucos que eu acompanho, confesso que são poucos. Mas às vezes né, aparece algumas notificações para mim, e aí eu vou ver o conteúdo né, sobre qualquer assunto. Eu dou uma olhadinha e falo, nossa, eu não estou entendendo o que a pessoa está explicando aqui. Aí eu sempre me coloco, imagina a pessoa que está aprendendo. Se eu que ensino não conseguir entender o que está falando aqui, do jeito de explicar, vai complicando tanto, eu fico, imagina quem está aprendendo, não vai entender, porque está muito complicado esse negócio, a informação é mais simples, corta esse caminho aí, né? Então é bem isso, Iracema, que bom. Kelly, fico muito feliz, então, de você estar aqui. Ó, pessoal do YouTube, valeu demais. Muito obrigada. Pessoal do Instagram, amanhã a gente tem live de novo. Ó, amanhã falando aí do que a Kelly falou um pouco aqui, né? Amanhã nossa live é como sair da zona de conforto e entender que nunca é tarde para começar algo. Então vai estar o Vinícius, que é um cara multitasking, que é um multitarefa, coach. Tudo que você imaginar ele faz. E ele também tá com a Teacher G desde quando eu comecei no online, que já há 4 anos no online, 15 anos ensinando inglês, mas no online é 4. Então não foi na pandemia, viu, gente? O pessoal às vezes acha, né, que eu já estava no online antes da pandemia. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre sair da zona de conforto e saber que nunca é tarde, né? Eu fui para o online numa idade que normalmente assusta um pouco, porque as pessoas ficam, nossa, mas online é tecnologia. Os meus alunos, eu não sou muito bom na tecnologia. E aí ir para online para ensinar, foi muito complicado no começo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, Kelly, muito obrigada mesmo, viu? Um beijo de coração. A gente vai se vendo aí. E valeu pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Fiquei muito feliz, fiquei muito honrada pelo convite. Como te falei, honra é minha. Fiquei tão ansiosa que até sonhei que estava nos Estados Unidos. Ó, é sonho que daí 2022 você vai estar no time, você não vai escapar, viu, Kelly? Amém, se Deus quiser, vou sim. Valeu, Kelly. Obrigada. Bye, bye. Bye, bye.